E aí, galerinha do sétimo ano, professor Rogério, voltamos aí com mais uma aula de geografia e a gente vai continuar falando sobre o Brasil, falar um pouquinho sobre regiões metropolitanas e hierarquia urbana em rede no Brasil. Beleza? De olho na tela aí para confirmar o conteúdo da nossa aula de hoje. Regiões metropolitanas, a gente vai comentar nessa aula, e também sobre a rede e a hierarquia dentro do nosso querido e amado Brasil. O que é região metropolitana? Você já ouviu falar o que é região metropolitana? Então, a região metropolitana é uma área formada por vários municípios em torno de uma cidade principal, que é a metrópole. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho São Paulo, capital, beleza? Com o passar do tempo, foram surgindo outras cidades com as mesmas características, com os mesmos serviços, e a gente foi formando aqui uma união de cidades, geralmente conurbação, formando uma região metropolitana. Então, essas áreas, esses municípios vão crescendo em torno de uma cidade principal, nesse caso aqui a metrópole, que é São Paulo. Beleza? Então, nós temos aqui um mapinha agora do nosso país com metrópole nacional nacional e grande metrópole nacional. Quando a gente fala da grande metrópole aqui no Brasil, que também é uma cidade global, a gente tem destaque aqui São Paulo. Beleza? Outras metrópoles também que têm grande influência dentro do Brasil, a gente vai encontrar Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte também, Curitiba, Belém aqui na região norte do Brasil e Manaus na região norte também. Lá na região nordeste vamos encontrar Fortaleza, Recife, Salvador, na região sul Porto Alegre e Curitiba são as principais metrópoles do nosso Brasil. Outro mapinha para falar sobre a região metropolitana. Falei para vocês aqui sobre a região de São Paulo. Em São Paulo a gente vai ter essa região metropolitana, vários municípios aí interligados. Aqui também a gente consegue observar detalhes de Santa Catarina, da rede metropolitana de Santa Catarina. Deixa eu avançar com vocês aqui. Regiões metropolitanas. O custo de vida na região metropolitana é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas das regiões metropolitanas. O que está falando? Que antes, aqui, a maior parte da população do Brasil, com o processo de urbanização, passaram a viver nas grandes metrópoles do Brasil. Então, uma das causas responsáveis pelo esse crescimento das cidades periféricas, a gente pode colocar essa localização próxima à região metropolitana, e também a questão aí das indústrias que estão migrando para esse território das cidades de menor porte. Então, a alteração do ritmo de crescimento das grandes cidades, entre elas da metrópole, foi motivada aí pelo custo de vida que é mais alto dentro das metrópoles do Brasil, incluindo o aluguel, imóvel, e a gente pode citar também a questão da segurança, segurança, dos postos de trabalho que foram surgindo também na cidade de pequeno e médio porte. As cidades médias passaram a oferecer certas vantagens, por isso que elas começaram a receber também o crescimento populacional e a expansão da indústria. O aumento da oferta de empregos foram atrativos para as pessoas migrarem aí para as pequenas e médias cidades, beleza? Por conta aí da transferência de muitas indústrias para essas localidades, menor custo de vida se comparado com uma grande metrópole, menor índice de criminalidade, ampliação da oferta de estabelecimentos comerciais e serviços, porque antes as pequenas e médias cidades não ofertavam tantos serviços, aí era preciso procurar uma metrópole ou uma cidade de maior porte. Com essa expansão, não, a cidade também de médio porte começou a ofertar os serviços e atender ali a necessidade da população local sem ter essa necessidade, preocupação, eu preciso comprar um determinado produto, vem aqui comigo, eu preciso migrar, eu preciso sair lá da minha cidade média e ir até uma metrópole. Não precisa, porque hoje essas cidades das regiões metropolitanas também são cidades bem estruturadas, a não ser que não encontre esse serviço que a gente vai procurar em outra cidade. Beleza? Vamos lá. O Brasil ele possui aí 62 regiões metropolitanas que abrigam 1/3 dos domicílios urbanos do Brasil, que é 30% da população do país. Então, as principais regiões metropolitanas do Brasil, a gente vai encontrar São Paulo, beleza? Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Distrito Federal e o entorno, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba e Campinas são as principais regiões metropolitanas do Brasil. Beleza? Nós temos a população estimada aí de cada localidade, são as 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com a informação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no ano de 2016. Então, o que é a rede urbana? A rede urbana é o conjunto, galera, de malha urbana de um país. A interligação entre as cidades. Vem aqui comigo. Malha urbana. O que seria essa rede urbana? As rodovias que a gente consegue sair de um local, chegar num determinado território. A gente pode citar também a questão da instalação, do cabeamento de fio de internet, de energia, fluxo de carro, de automóvel, forma o que a gente vai chamar em urbanização de rede urbana. Beleza? Voltando. Então, os fluxos a gente tem aí, dentro da rede urbana. São fluxos de mercadorias, por exemplo. Será que toda a mercadoria que chega aí na sua cidade, que tem na sua cidade, é produzida aí na sua cidade? E aí, galerinha? Pergunta para vocês aí. Claro que não, né? A gente sabe que essa mercadoria, ela vem de várias partes do Brasil. Algumas mercadorias são produzidas aí na tua própria cidade, na área rural, ou de repente essa mercadoria acaba sendo transportada por rios, rodovias, enfim. Então as mercadorias fazem parte da rede urbana. As pessoas também que se movimentam constantemente fazem parte aí da rede urbana, que são considerados fluxo. Capitais também, as transações, as moedas entre o comércio, entre os países também, a gente considera como fluxo aí dentro da rede urbana. E as informações que hoje estão tão importantes, olha que interessante, se a gente pegar para analisar, eu sempre falo o seguinte, com meus alunos em sala de aula, olhem o processo de ocupação do Brasil, de colonização. A chegada foi via caravela, lá a partir do século XV, século XVI, e aí um cidadão, muitas das vezes, de repente, precisava comprar um remédio aqui do Brasil, ele demorava aí quase 2 meses para pedir esse remédio e depois quase 2 meses para esse remédio chegar, porque nem sempre a gente não tinha na época um meio de transporte mais moderno, a gente também não tinha comunicação tão eficiente para ele pegar, como por exemplo um celular e ligar lá na Europa, olha, eu estou precisando de tal remédio aqui em Portugal para trazer para o Brasil. Não tinha nada disso. Então, no passado, esse fluxo aí dentro da nossa rede urbana era mais lento, o processo de integração entre os países era mais lento. Então, hoje a gente tem uma velocidade de informação, de comunicação que acaba favorecendo as relações no dia a dia pessoais e também comerciais no Brasil. Beleza? Vamos lá. A hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? A organização das cidades dentro de uma escala de subordinação. A hierarquia estrutura o espaço de um país. Seria mais ou menos aqui, Por exemplo, eu tenho aqui uma hierarquia no topo, as metrópoles. Só para você ter uma ideia. Aqui eu tenho, vamos colocar, cidades de médio porte. Cidade de médio porte. E aqui eu tenho, vamos colocar, vilas, distritos. Pergunto para vocês, quem que tem mais influência no Brasil? Onde que eu vou ter uma diversidade maior de serviço? Nas vilas ou nas regiões aqui de metrópoles? Então, existe também, quando a gente fala de urbanização, uma hierarquia. Hoje, apesar de toda essa relação de cidades médias com a metrópole, querendo ou não, a gente sabe que, na verdade, que a metrópole, a grande São Paulo, exerce ainda grande influência dentro do nosso país. Vilas, cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas subordinam-se às cidades de grande porte. Beleza? Temos aqui um esquema para você entender mais ou menos esse processo de hierarquia urbana do Brasil. Esquema 1, a gente encontra grande cidade. Nessas grandes cidades, a gente vai encontrar
grande concentração populacional, as metrópoles do país. Dentro dessa metrópole, a gente vai encontrar uma diversidade de serviços e também as melhores economias do nosso país. A hierarquia urbana do Brasil, ela é dividida em megalópolis, cidades globais e também tem as metrópoles. Nesse caso, a gente tem aqui a megalópole, que é superurbanizada do nosso Brasil, aqui que vai ser Rio-São Paulo. Então, a união de duas metrópoles, a expansão de duas metrópoles, forma o que a gente chama aí de megalópole. A área superurbanizada e também que tem uma grande concentração de serviços. Cidades globais, aglomeração urbana e influência internacional. Então, a nossa principal cidade global aqui no Brasil é São Paulo, que exerce influência não somente aqui no Brasil, galera, mas também a nível mundial. Vamos colocar assim, ó. Quem não conhece a grande São Paulo? Certamente um estudante da Europa, um estudante da Ásia, um estudante da América do Norte já ouviu falar sobre a grande São Paulo aqui do Brasil, que é a nossa grande referência, é o nosso centro econômico mais estruturado, mais avançado dentro do Brasil. Beleza? Vamos lá. Rio de Janeiro eu coloquei mais pela questão também da questão do turismo, que é bem conhecida a nível mundial. Cidades médias, dentro da hierarquia, o que elas vão apresentar, o que elas vão conter? Alguns serviços, atualmente elas passam pelo processo de crescimento populacional. Então, e esse crescimento populacional foi motivado, como a gente viu há pouco, pela expansão industrial. A indústria começou também a ser instalada nessas cidades de médio porte, e aí acabou sendo um atrativo para as pessoas migrar lá da cidade maior para a cidade média, que agora oferta trabalho, emprego, uma diversidade de serviços, da educação, da saúde e também do setor comercial. Cidades pequenas, alguns serviços. A gente vai encontrar alguns serviços nessas áreas, beleza? E o baixo consumo. Então, as cidades pequenas ainda do Brasil não são tão avançadas ainda comparadas às cidades médias e às cidades de maior porte dentro do nosso país. Elas passam ainda por todo esse processo de estruturação. Apesar que eu falei para vocês, de nosso país aí tem uma taxa de urbanização por volta de 85%, mas existe cidade ainda de menor porte que ainda enfrenta grandes dificuldades em relação à estrutura, né? Vamos colocar saneamento básico, as necessidades sociais como saúde, a educação. Então a gente consegue identificar ainda diversos problemas dentro dessas áreas. Então falar sobre hierarquia urbana e rede urbana é entender o seguinte, galerinha, que existe no Brasil as metrópoles, que são os centros de referências do nosso país, que começaram a crescer bastante, principalmente a partir da metade do século XX, com o processo da urbanização do Brasil. Mas hoje, principalmente a partir de 1980 e 90, o que aconteceu? O crescimento também de cidades de médio porte dentro do nosso Brasil. E essas cidades de médio porte, hoje são cidades atrativas, que várias pessoas acabam migrando para esses territórios de menor porte, porque hoje consegue ofertar serviços que até então a gente só encontrava nas grandes metrópoles do Brasil, como por exemplo em São Paulo. Beleza? Então essas são as informações sobre rede e hierarquia urbana, galerinha. Pega depois, faça a sua atividade sobre rede e hierarquia urbana para fechar como chave de ouro o nosso conteúdo. Volto com vocês aí na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!